meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso de Umbanda. Hoje eu estou aqui para responder uma questão que eu sei que muitos de vocês estão com isso na cabeça já, desde que começamos aí a falar sobre orixás. Orixá pai e mãe de cabeça, tá? Isso é uma das coisas mais comuns. Todo mundo que entra para a religião ou que gosta de estudar sobre a Umbanda quer saber ou quer confirmar quem são os seus orixás de pai e mãe de cabeça, né? E nessa aula eu vou trazer as questões que envolvem essa temática, porque é muito mais amplo do que pode parecer. Por isso que eu fiz questão de deixar isso em uma aula específica, tá? Primeiramente, essa informação, ela não é uma informação que deve ser dada de maneira ou buscada de maneira arbitrária. Não é assim, chegar, olhar para você e falar, olha, você é filho de Ogum com Inhansã, você é filho de Oxum com Xangô. Isso não deve ser dado dessa forma. A gente que é pai de santo, nós que trabalhamos com a espiritualidade há mais tempo, a gente tem um olhar mais apurado, né? Para as energias que acompanham um determinado filho ou uma pessoa que está vindo nos procurar. A gente sabe, por exemplo, o arquétipo do rosto, da personalidade, de atitudes, que geralmente são associados a esse ou aquele orixá. Então, de modo geral, quando um filho entra aqui na nossa casa, eu bato o olho ou em algum tempo de convivência e mais ou menos eu já sei o orixá. Mas ainda assim eu não posso ter certeza e dar essa informação. Então, Gilberto, como é que a gente descobre quem são os nossos orixás? Existem duas formas que são as formas mais adequadas de você saber quem é seu orixá de cabeça. A primeira delas, através do jogo de búzios, isso para quem vai se iniciar no candomblé ou quem vai se iniciar numa umbanda que a gente chama de umbanda cruzada, que é aquela umbanda que trabalha com vibração do candomblé, onde o pai de santo também é iniciado no candomblé, ou o pai de santo recebeu do seu ancestral a mão de Ifá, né, que é o jogo de búzios, o jogo de Meridilogum. Não é o caso, por exemplo, da minha casa, que a gente utiliza a segunda forma, que é a mais comum dentro dos terreiros de Umbanda, que é dentro do desenvolvimento mediúnico, através de rituais específicos que podem variar de casa para casa. Por exemplo, existem casas que o guia-chefe da casa, ou seja, o espírito que coordena o trabalho da casa, se manifesta depois que aquela pessoa já está ali há algum tempo e fala, olha filho, você é filho de tal orixá. Ou o próprio guia incorporado no corpo daquele filho dá essa informação. Isso pode variar de casa para casa, tá? Ou algum rito feito dentro do terreiro, num dia específico, com uma preparação energética, traz essa revelação, que é a forma como nós utilizamos aqui no nosso terreiro. Tá? Então, essas duas formas, dentro do desenvolvimento, depois de algum tempo, geralmente alguns meses, né? Geralmente essa informação é dada no primeiro ano, né? Em algum momento desse primeiro ano de desenvolvimento. Ou então através do jogo de búzios, caso a casa tenha alguma relação com o culto de Ifá, com o candomblé. Tá? Então é importante vocês entenderem. Tabelas, intuição, pode dar certo como pode dar errado. Então é informação interessante. Gilberto, eu fui no jogo de búzios, já perguntei para 3 pais de santo diferentes, eles me deram orixás diferentes. Então tem duas coisas erradas aí. Primeiro, oráculo, a gente nunca pergunta várias vezes, por mais que sejam oraculistas diferentes ou momentos diferentes, a mesma pergunta. Denota falta de confiança, falta de fé. Isso pode ser búzios, tarô, runas. Inclusive nós temos cursos aqui, tá, na nossa escola, tanto de tarô, baralho cigano, quanto runas. Se você tiver interesse em fazer, a gente pode estar passando esse tipo de informação, que às vezes não é dado. A gente não faz a mesma pergunta várias vezes para o oráculo, é desrespeitoso. E o que acontece, tá? Você tem que confiar naquilo que foi te falado, principalmente se faz sentido para você, tá? Mas, às vezes, o jogo de búzios, por isso que eu trabalho da segunda maneira que eu falei para vocês, ele vai analisar as energias que estão próximas de você num dado momento, não necessariamente o seu orixá daquela vida, daquele processo encarnatório. Vamos imaginar que você sofreu uma demanda na justiça, você está com algum processo movimentando na justiça. Você está, obviamente, com a irradiação de Xangô próxima de você. Você está apaixonado, você está com a irradiação de Oxum próxima de você. Você é um homem religioso, você está em irradiação de Oxalá forte em você. E muitas vezes essas energias próximas, momentâneas,
podem ser confundidas na leitura com o seu orixá de cabeça, tá? É isso que acontece, que dá essas respostas. Gilberto, então como é que eu vou saber se é ou se não é? Aí entra a questão que eu já falei para vocês. O tempo, né? O desenvolvimento é que vai te dar essa certeza e principalmente a sua fé. O que são orixás de frente e adjuntor ou orixás de cabeça da pessoa? A alma, a cada vida, ela nasce filhos de orixás diversos, tá? É importante que vocês tenham essa percepção. A cada encarnação sua, a cada desenvolvimento seu, você tem processos diferentes. Você nasce filho de Ogum nessa, filho de Xangô na próxima, filho de Oxalá na última. Isso vai acontecer porque como a gente vai mudando ao longo da vida, vai adquirindo karmas ou gerando dharmas na nossa vida, as energias que vêm para nós, ou seja, que a gente atrai, que é a gente que atrai. Vamos imaginar, por exemplo, se na vida passada você foi um guerreiro, então você está magnetizado na força de Ogum. Quando você nasce, você já nasce com essa energia muito forte. Então, o orixá de frente, o orixá de juntó, são as energias que são atraídas para o nosso campo e que ao longo da nossa vida, que ao longo do nosso processo, vamos falar assim, a gente acaba atraindo, que vai nos favorecer no nosso processo encarnatório, tá? É importante isso, é importante você ter essa dimensão. Ao longo do processo encarnatório, a gente vai recebendo esse auxílio, esse tônico espiritual, vamos dizer assim, sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, entendeu? Para que a gente possa se beneficiar. Consegue entender isso? É como se o universo nos cercasse de energias que vão nos ajudar a fazer e a cumprir a nossa missão no mundo. O orixá de frente, ele está muito associado a nossas atitudes, ao nosso psiquismo. O adjuntó ao nosso emocional, às nossas emoções. Então, geralmente eles são contrapontos. Enquanto você tem um orixá de frente ativo, você costuma ter um adjuntó passivo. Enquanto você tem um adjuntó, um orixá de frente passivo, você tem um adjuntó ativo. O que é isso, Gilberto? Vamos imaginar Ogum e Oxum, Nanã e Xangô. Orixás que vão se complementar para que você não seja impulsivo demais. Então, geralmente, você vai ter casamentos de orixás onde um vai suprir. Se um é impulsivo, o outro vai ser paciente, para gerar esse equilíbrio na sua coroa mediúnica, tá? Isso é importante. Orixá de frente ou orixá de testa, orixá de juntó aqui atrás, tá? A coroa, porque esse chakra é onde as nossas conexões com o alto se manifestam. É onde as nossas conexões com a espiritualidade maior se manifesta, tá? Então é importante vocês terem essa perspectiva. Existe também um terceiro orixá que é pouco falado, que é o nosso ancestre, ou nosso ancestral. O orixá ancestre ou orixá ancestral, ele geralmente não é visto no jogo de búzios. Geralmente a pessoa não sabe quem é o orixá ancestral dela, porque isso exige um autoconhecimento. Geralmente só babalaôs e sacerdotes têm essa informação sobre si mesmos. O que é o orixá ancestral? Quando você foi exteriorizado pelo Criador, né, e naquele momento onde Deus criou todas as coisas, ele se dividiu em milhões de luzes, a primeira energia que te fatorou, né, ou seja, a primeira força que abraçou a sua alma no momento que ela ainda era imaculada e acabou maculando ela daquela energia, tornou o seu ancestral. Então é a natureza mais profunda do seu ser. É por isso que é uma coisa que só mesmo o autoconhecimento, a meditação e anos de espiritualidade traz essa informação. E essa energia vibra no alto da nossa coroa, tá? Geralmente esses são os termos que nós utilizamos. Gilberto, briga pela coroa, é muito comum esse termo. Ó, tem dois orixás brigando pela sua coroa. Aí eu vou explicar o que acontece. Por mais que nós tenhamos o nosso pai e mãe de cabeça, né, o orixá de frente, adjuntó, nós temos uma característica importante que nós somos filhos de todos os orixás. E aí lembra que eu te falei que ao longo da vida, por situações diversas que a gente está vivendo, essas energias podem variar? Então, quando a gente. Não é que os dois orixás estão brigando pela sua coroa, é que as energias naturais suas estão conflitando com energias
que você está vivendo. Por exemplo, você é filho de Oxum, mas está vivendo um momento onde Iemanjá está muito próximo. Então essas duas energias podem entrar em atrito em algum momento, mas não que elas estejam brigando por você. É porque o seu padrão vibratório natural está contrastando, por exemplo, com o padrão vibratório do momento. Isso acontece porque a gente vive numa sociedade que não necessariamente respeita a nossa individualidade. Talvez você tenha uma essência de Logunedé, mas a vida, por várias situações, está cobrando uma postura de Ogum. Então a energia de Ogum se atrita com a energia de Logunedé, entendeu? E aí o pai de santo, quando enxerga isso, vai gerar, geralmente faz um trabalho, ou te ajuda a harmonizar a sua energia para entrar no seu padrão vibratório natural, beleza? É importante que vocês tenham essa compreensão. Isso é o orixá de frente e o orixá adjuntor. Gilberto, tem que ser um bandista para ter orixá de cabeça? Não, todo ser humano vai ter essa dinâmica, porque os orixás eles não pertencem à religião de Umbanda. Eles recebem nomes na religião de Umbanda, mas são fatorações de Deus, tá? Por exemplo, é muito comum pessoas que trabalham com a magia natural, como a Wicca ou outras vertentes de espiritualidade, eu sou filho de Marte e de Vênus. E aí, quando vai na Umbanda, descobre que eles são filhos de Ogum e Oxum. Isso acontece porque as energias elas recebem nomes em sistemas distintos, tá? E aí, quando nas outras linhas de espiritualidade, você pode receber outro nome, mas é a mesma força, tá? E é uma informação que só é dada quando você se desenvolve. Não é para saber aleatoriamente, não é como signo que às vezes não tem valor, importância nenhuma. Médium precisa conhecer seu orixá de cabeça. Se você não tem interesse em trabalhar, se você não tem essa devoção para a religiosidade, não quer se lapidar e também não entende o porquê, não nos faz necessário saber quem são seus orixás de cabeça, tá? Então, eu acho que eu consegui responder a maior parte dessas questões. Caso tenha alguma dúvida, pode mandar também para a gente, que eu vou ter enorme prazer em estar respondendo vocês, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!